Classificação do Campeonato Brasileiro Série A após a 16ª rodada. Nessa rodada o Cruzeiro venceu o Grêmio jogando fora de casa pelo placar de 2-0. Tivemos o jogo do Red Bull contra o Internacional adiado devido aos jogos do Internacional da Copa do Brasil que estão atrasados. O Vasco recebeu o Corinthians em casa e venceu pelo placar de 2-0. O Atlético Paranaense foi derrotado em casa jogando contra o Bahia por 3-1. O Palmeiras recebeu o Atlético Goianiense e venceu por 3-1. Já o Criciúma ficou no empate jogando contra o Fluminense em casa em 1-1. O líder Flamengo recebeu o Fortaleza em casa e foi derrotado por 2-1. Já o Atlético Mineiro ganhou de São Paulo em casa por 2-1. E o Botafogo, que assumiu a liderança, venceu o Vitória fora de casa por 1-0. Com isso a classificação ficou da seguinte forma: temos um novo líder, o Botafogo chega aos 33 pontos em 16 jogos, já o Palmeiras vem na segunda posição com 33 pontos em 16 jogos, em terceiro lugar Flamengo com 31 pontos em 16 jogos, e fechando o G4 temos o Bahia com 30 pontos em 16 jogos. Na quinta posição, São Paulo com 27 pontos em 16 jogos. Em sexto lugar, Cruzeiro com 26 pontos em 15 jogos. Na sétima posição, Fortaleza com 26 pontos em 15 jogos. Em oitavo lugar, Atlético Paranaense com 25 pontos em 16 jogos. Na nona posição, Red Bull Bragantino com 22 pontos em 15 jogos. Em décimo lugar, Atlético Mineiro com 21 pontos em 15 jogos. Na 11ª posição, Vasco com 20 pontos em 16 jogos. E fechando a zona de classificação para a Sul-Americana, na 12ª posição, Internacional com 19 pontos em 13 jogos. Na 13ª posição vem o Juventude com 19 pontos em 14 jogos. Em 14º lugar, Criciúma com 17 pontos em 14 jogos. Na 15ª posição, Vitória com 15 pontos em 16 jogos. Na 16ª posição, Cuiabá com 14 pontos em 15 jogos. Dentro da zona de rebaixamento temos o Corinthians com 12 pontos em 16 jogos. Em 18º lugar, Grêmio com 11 pontos em 14 jogos. Em 19º lugar, Atlético Goianiense com 11 pontos em 16 jogos. E o Lanterna, Fluminense com 8 pontos em 16 jogos. Os jogos da 17ª rodada, que começa já amanhã no sábado, às 16 horas, entre Bahia e Cuiabá, e Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Já teremos uma pausa por causa das finais da Eurocopa e da Copa América. E voltando no dia 16, uma terça-feira, teremos Juventude e Atlético Mineiro, Corinthians e Criciúma. Na quarta-feira teremos Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, e Fortaleza e Vitória. Teremos 2 jogos adiados dessa rodada, devido aos jogos da Copa do Brasil que estão atrasados. O Fluminense ia jogar com o Atlético Paranaense e o Internacional iria jogar contra o Flamengo, e esses 2 jogos foram adiados. Então é isso, galera. Essa é a classificação atualizada do Brasileirão Série A. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva para não perder as próximas rodadas. Então é isso, valeu e até a próxima!